Vamos orar hoje para que a live não caia e a internet colabore, né? Vamos chegando. Vamos mandar aviões aqui. Hoje a mensagem é curtinha. Desci e saíram, né? Olá! Então vamos iniciar. Hoje vamos ler o capítulo 31. Já estamos na reta final. Vamos acabar na primeira terça-feira de outubro. Eu acho que é a primeira terça-feira. É a primeira. Porque dia 1º de outubro, se eu não me engano, é num sábado, eu acho. É sexta ou é sábado. E em outubro a gente já finaliza, acho que na primeira terça. Aí a gente vai começar o livro chamado Irmão, psicografado por Chico Xavier e editado por Emmanuel. É muito bonzinho o livro, é ótimo. Juverlândio, bem-vindo, boa noite. Então vamos fechar os olhos, né? Agradecer a Jesus por mais oportunidade de aprendizado, de leituras e chamar a companhia dos nossos queridos amigos.
outros. José é espírito protetor. Bordeaux, acho que é Bordeaux, ou é Bordeaux, acho que é Bordeaux. 1863, tá? E ele fala aqui já inicialmente, fala muito da gente se autorresponsabilizar pelas coisas que a gente faz, pela que a gente fala, pensa, mas também não ficar se cobrando demais, não ficar se torturando, não ficar se culpando, que é uma coisa que a gente faz muito, né? E é muito difícil sair desse estado, porque a gente acha que muitas vezes tem medo de errar, não é? Acha que não pode errar, acha que se errar não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem recomeço. Mas a gente sabe que o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus, tem a passagem que ele fala, que ele diz, né? Vai e não peques mais. Isso quer dizer que a gente tem novas oportunidades de recomeçar, né? Independentemente de como você esteja, se você errou, se você está se esforçando para acertar e não está conseguindo, continua. Deixa eu ver. Não é internet, foi alguma coisa no celular aqui, desculpem, gente. Então vamos começar aqui. Severidade conosco significa vigilância mental ativa, crescente e permanente para não permitirmos hiatos nos esforços educativos das nossas inclinações. Esse cuidado com a personalidade é essencial ao progresso moral e espiritual, porque é exatamente nos instantes do relaxamento interior que costumam brotar o derrotismo, a obsessão e as más ideias. E quando se percebe com mais clareza as insatisfações que vinham sendo esquecidas e superadas no trabalho do bem, mas que, sob uma análise descuidada, podem tomar proporções. Limite tênue existe entre a severidade, como regime de disciplina, e o sentimento de cobrança que conduz-nos a querer fazer o que ainda não damos conta, uma imposição para a qual não temos preparo, sendo injustos conosco. Então, inicialmente aqui fala que começou pausado, não sei se travou, mas vamos embora, continuar. Então fala muito disso, né, dessa diferença entre severidade, disciplina e muita cobrança, né? Porque a gente sabe que somos ainda imperfeitos, trazemos aí mais inclinações do passado, muitas coisas também dessa vida que adquirimos e muitas outras também de outras vidas ou dessa que vem à tona, né? Quando a gente chegar na fase adulta. Então tudo vem à tona para que a gente enfrente e chegue ali na sua porta, uma hora ou outra vai chegar e você vai ter que enfrentar de alguma forma. Mas quando acontece algo na vida da gente, quando a gente vai atrás de alguma coisa muitas vezes e não acontece o que a gente quer, né? Não acontece o que a gente deseja, planejamos algo, né? Ou então queremos algo de bom para alguém e isso não acontece, demora muito. A gente não tem essa paciência, a gente desanima muito fácil, a gente desiste muito fácil das coisas. Porque a gente quer tudo rápido, o resultado muito rápido, tá demorando demais, eu quero para amanhã, né? Mas não é dessa forma. Porque a gente coloca muita expectativa em outras pessoas. E isso faz mais sofrer a gente do que a outra pessoa. Porque a outra pessoa tem ali um momento diferente do que o do seu. E você fica aspirando alguma coisa para que ela se modifique, para que ela mude, mas não é dessa forma. Você pode até entender algumas coisas, mas só ela que sabe o que tem dentro dela, o que ela está sentindo, os limites que ela está passando ali, as dificuldades, as dores que ela sente. Né? Então a gente não pode, a gente não tem como modificar ninguém, não tem como colocar essa expectativa toda, né, em alguma única pessoa, porque ela é totalmente diferente de você.
tem um tempo diferente, tem umas experiências diferentes, pensamento diferente, amadurecimento. Tem coisas que ela já amadureceu e você ainda está engatinhando, né? Então, e tem coisas que você já aprendeu também e a outra pessoa ainda não acordou, não entendeu. Então, é complicado, difícil. Então, temos essa mania de ficar nos culpando, de achar que não tem recomeço, que não tem volta, que fica se martirizando, pensando só naquele erro, né? E não se dá a chance de recomeçar. E quem entrou, deixa eu ver aqui. Rose, Adriana, Tainá, bem-vindas. Troll e Luiz tá aí por aí também. Bem-vindos, boa noite. Vamos continuar aqui. Cadê? Pronto. Ela fala que o sentimento de cobrança, né, nos conduz a querer fazer o que ainda não damos conta. Então, tem dias que a gente acorda muitas vezes não muito bem e temos milhares de coisas para fazer, né, para resolver. E achamos que o nosso máximo é 100% no dia. Mas o nosso máximo é o que a gente pode doar, o que a gente pode fazer. Pode ser 2%, pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 50%. Mas é o que a gente pode fazer. A gente não pode fazer algo que a gente não tem alcance. Muitas coisas na nossa vida não temos controle e não sabemos lidar com isso. Porque temos a mania de tem que estar tudo no nosso controle, a gente tem que fazer tudo. E quando a gente não consegue cumprir, né, esses deveres, né, esses afazeres do dia a dia, coisa simples assim, a gente fica muito frustrado, fica se culpando e acha que não como é que se diz, capacitado, né, para fazer essas coisas, que não é capaz mais de fazer essas coisas. Mas eu escutei de muitas pessoas ao meu redor, de minha mãe também, né, de meu esposo também, falando que às vezes nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo num dia, nem sempre a gente vai conseguir dar conta de muita coisa. Então, eu tô aprendendo a cada dia a tentar resolver alguma coisa, né? Eu divido algumas tarefas aí. Mas ainda é muito difícil pra gente, porque a gente quer que tudo esteja no nosso controle, tudo esteja tudo certinho. Tudo no mesmo dia não tem como. Mas se você não conseguir cumprir o que você planeja na semana, você fica frustrado. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que, se não der, semana que vem a gente resolve e assim vai indo devagar. Mas uma hora resolve, uma hora você consegue ali cumprir aquela tarefa. Então, a gente se cobra demais em relação a isso. Isso é um aspecto também. E também tem outros pontos quando você às vezes não perdoa outras pessoas, ou às vezes não concorda com a atitude de algumas pessoas também. Você não tem aquela paciência, não tem aquela tolerância com aquelas pessoas, aquele tipo de atitude. E você fica guardando aquilo, né? Fica colocando aquela expectativa naquelas pessoas. E a gente já comentou no início que cada pessoa aí tem um momento, né, de acordar. Então ficamos ali com aquele sentimento de angústia, né? Muitas vezes as mães com os filhos se sentem culpadas por conta, né, que acham que não estão educando direito o seu filho, a sua filha, por conta de um monte de fatores. Mas isso aqui é só um exemplo bem vago, porque cada caso é um caso, né? Então, continuar que eu não cheguei nem no terceiro parágrafo aqui. Deixa eu continuar aqui. Em tudo deve vigorar o equilíbrio. A recomendação de José, o espírito protetor, não deve ser entendida como uma atitude de inflexibilidade e castigo a nós mesmos, ser severo em compassiva tolerância às nossas fragilidades. É o que sugere o bom senso e a caridade, a autoaceitação sem conivência. No entanto, o sentimento de culpa, com suas lamentáveis consequências, tem comparecido em boa parte dos aprendizes da doutrina espírita, em razão de reminiscências da condenação eterna, fundamento da formação religiosa tradicional. Surge na forma de sutil desconfiança da possibilidade verdadeira de crescimento e melhoria individual, gerando uma atmosfera de descrença nos ideais e no seu próprio esforço.
quanto mais passa o tempo, mais a criatura estabelece cobranças no seu aperfeiçoamento moral, e não atingindo os patamares desejados, cai no desânimo e na deserção, que a gente acabou de falar. Você planeja, você sonha, né, algo grandioso de curto, médio e longo prazo, e não acontece da forma que a gente deseja, porque a gente sabe que Deus, né, a gente tem que se planejar, se organizar, mas Deus está acima de tudo isso, né? Às vezes o que aparece no nosso caminho não é o que a gente desejava, mas o que era o que realmente era para acontecer e o que realmente a gente precisa passar, o que a gente precisa estar naquele local ali para aprender alguma coisa. E quando você enxerga depois de um tempinho, você realmente entende por que está ali. Então, inicialmente, aquela prece que você faz que é necessária, né? O planejamento também é necessário, mas quando chega aquele fato, aquele sonho, aquele planejamento que você quer, chega totalmente diferente do que você achava, ou até melhor, ou não é das suas expectativas, mas você vê depois de um tempo que aquilo ali realmente é necessário para você. E quando isso não acontece, você fica frustrado, você se culpa, né? Você fica ali se martirizando, né? Angustiado. E atrapalha muito, porque a gente acha que quando a gente fica dessa forma, ou acaba errando, acaba cometendo alguma coisa, fica muito preso a esses sentimentos. A gente acha que não tem recomeço, né? Falam muito aqui da questão religiosa, que a gente sabe que é a ideia da pena eterna, mas a gente sabe que isso, né, não existe, foi algo que foi criado, né, no tempo da época, né, das trevas. Eu não sei explicar de Moisés para cá, tá? A gente tem que estudar um pouquinho. Mas eu sei que teve uma época que isso foi colocado na Bíblia, né? Tem coisas da Bíblia que foi coisas que o homem colocou ali e que o homem acreditou o homem acredita até hoje em algumas coisas que não, né, foram colocadas ali só para esconder outras coisas, né, para as pessoas ali não saberem. Algo sobre a reencarnação, por exemplo, né? Então, a reencarnação em si, ela é a oportunidade de recomeço, de outra chance, né? E o momento que a gente está aqui hoje é o lugar onde a gente precisa estar, né? O nosso emprego é o lugar onde a gente precisa ficar para aprender. Então, são recomeços. Todos os dias, quando chega um novo dia, né? Um novo sol ou amanhece com a chuva, é um dia novo, né? Para você recomeçar a fazer diferente do que fez hoje, faz amanhã. E assim vai. Se não amanhecer bem, aceita, né? Como ele falou aqui, aceita como você está e tenta melhorar. Não fica alimentando o sentimento negativo, não fica alimentando culpa e nem angústia. Mas respeitar o seu corpo, respeitar como você está se sentindo, deixar aí, liberar os sentimentos ali. E sorrir um pouco, né? Deixa as lágrimas cair e depois sorrir de novo. E aí vai continuando, vivendo e seguindo. E também respeitar os momentos felizes também. Você aprender a ser merecedor desses momentos. Agradecer que você precisa de um descanso, que você precisa rir um pouquinho, né? De vez em quando é bom. Ficar a vida toda a sério não é tão legal. Existem momentos de seriedade e de responsabilidade, mas tem momentos também de sorrir, de alegria, né? De você assistir alguma coisa que você gosta. Então, há momentos e momentos. Então, tem que ser bem aproveitados. E esses momentos aqui vão fazer você ter força para conseguir seguir em frente com todas as dores e sofrimentos que a gente passa todos os dias. Então, a gente tem que aprender, é como se fosse realmente a oração, né? O principal. Como se fosse uma pilha, né? Ou então um carregador de um celular que a gente recarrega ele e fica carregadinho, como se fosse reposição de energias para a gente continuar. Então ele falou do autoconhecimento, falou da autoaceitação, da gente realmente aceitar como a gente está, né? Porque o que a gente faz hoje é temporário, é um contínuo aprendizado. Nossos hábitos, né, que a gente tem hoje, a gente está tentando da melhor forma possível melhorá-los. Mas tem dias que a gente não consegue porque a gente desanima, acha que não vai conseguir continuar. Mas temos que continuar porque isso é aperfeiçoamento. Não é questão de ser perfeito, né? Fala muito do espírito aqui.
apesar do conhecimento, né, independentemente de religião, temos que ter essa perseverança em relação aos hábitos que você tinha e os novos hábitos que você tem que ter, saudáveis, para você conseguir viver bem. E ter uma encarnação boa, tranquilo, né, entre aspas, porque a gente passa por muita coisa, mas passar pelas dores com mais suavidade, com mais confiança em Deus, mais fé, para que quando chega aquele momento ali, aquela dor passar, você ficar mais forte. Não é? Então, o intuito é esse, é você não parar. E se chegar um desânimo, um sentimento de culpa, de angústia, você tentar entender o que está sentindo, né? Porque você fugir não vai adiantar. E Joana de Ângeles, para quem não conhece, ela é mentora de Divaldo Franco, e ela fala muito disso. Ela tem vários livros dela, da série psicológica, que fala disso. Que a gente tem que se conhecer, tem que procurar entender o que a gente está sentindo, todo sentimento que vem, todo pensamento que chega, tentar entender o que está acontecendo para poder ver uma solução, né? A melhor solução possível. Porque a gente foge dos sentimentos, esconder sentimento, reprimir, não é a solução. A solução é deixar fluir, deixar vir e deixar também ir embora. Porque tem pensamento que chega e a gente deixa, fica alimentando e acaba criando um ninho de passarinho na nossa cabeça, né? Vem, ele pousa e fica. E a gente não deixa embora. Então, o ponto é esse, vai vir muitas coisas, vão vir à tona sentimentos que a gente precisa melhorar, mas a gente quer fugir ou então alimenta, achando que aquela é a solução, ou então foge, né? Mas a gente precisa entender para poder tentar resolver de alguma forma, né? E a culpa, né, é uma delas. Por conta dessa sábia instrução contida na codificação, muitos corações idealistas, portadores de valores forjados no sacrifício da renovação interior, habituaram a julgar-se hipócritas e desleais perante seus deslizes, penetrando as faixas emocionais da autopunição em descaridosos episódios de desamor a si próprios. Nesse quadro, esquecem-se do quanto já edificaram de bom na intimidade e optam por fixar-se em crenças negativas, supervalorizando suas imperfeições, negando o auto-perdão, caminhando para conflituosos estados íntimos que ativam os sentimentos de desprezo, raiva, desânimo, ansiedade, tristeza, desespero e pessimismo. Grande diferença existe entre ser imperfeito e estar imperfeito. Não fomos criados para o sofrimento e o mal. O fato de cometer faltas não intencionais faz parte do demorado processo de transformação da personalidade. Os que verdadeiramente nos comprometemos com a melhoria interior, precisamos nos dar conta de que as vacilantes intenções de ser um homem novo necessitam do otimismo para se concretizar. Não somos infelizes. Estamos temporariamente infelizes. Não somos deprimidos. Estamos passageiramente deprimidos. Somos luz. Somos deuses. Trágico equívoco acreditar na perfeição instantânea, depois de milhares de anos no cultivo intencional de ervas daninhas no solo do coração. Conhecimento não basta. Quando Jesus afirma o valoroso ensino, conhecereis a verdade e ela vos libertará, certamente não se referia à verdade que permanece na órbita do cérebro, porque se assim fosse, todos os espíritas detentores de largos fachos de luz da verdade estariam libertos das lutas contra a inferioridade que ainda nos aprisionam nas celas da vaidade e do orgulho. O mestre evidentemente referia-se à verdade que atinge as distantes regiões do coração, a verdade sobre nós mesmos, a nossa realidade. Mister, efetuar o serviço delicado nas leiras do sentimento, aprendendo a arar as tendências, hábitos e desejos em direção aos roteiros do bem, mergulhar na vida profunda do inconsciente, o desconhecido reino do automatismo, e pesquisar as raízes afetivas de nossas vivências.
Culparmos-nos pelo mal que ainda não conseguimos vencer. Em nada nos melhora. Certamente, em alguns casos de personalidade rebelde, ela funciona como uma defesa a fim de não desistirmos de lutar, impulsionando a criatura ao recomeço para não agir novamente da mesma forma. Afora isso, é um instrumento pouco eficiente para promover a correção. Então, dando uma paradinha aqui, que falta só uns 2 parágrafos para terminar. Fala muito aqui que a gente é muito, quando a gente está nesse estado, né? A gente fixa muito no pessimismo, aí, a partir daí, vem outros sentimentos. Aí chega o desânimo, chega o martírio, né? Chega o arrependimento que fica ali por horas, muitas vezes, depois da culpa. Quem tem um ponto de arrependimento é importante em certo momento, mas se você ficar perdurando ele por mais tempo, você não sai do lugar, né? Isso é outro ponto importante. E fala aqui muito também que a gente esquece totalmente do que a gente já fez de bom, de que a gente já venceu muita coisa. Uma galerinha que passou bem animada aqui, que quis participar da live. Deixa eu ver quem chegou. Cumprimentar aqui. Leonardo, Yandra, Josino e Lorna, bem-vindos. Graças a Deus a live está durando e continue assim. E esquecemos muitas vezes do que a gente já passou, já venceu. Não é? A gente já teve momentos perturbadores, né? Perseguições, que a gente sabe que a gente não agiu muito bem em outras existências. E irmãos vêm até nós nos cobrar, né? E a gente sabe que isso acontece em todos os momentos. Momentos encarnado, na família, momentos do desdobramento no sono, momentos em que tem testes durante o dia, né? Pessoas do trabalho. Então existem essas pessoas que vêm ao nosso encontro para nos transformar. Não é para o nosso mal. É porque a gente agiu de uma forma diferente em outra existência, na forma não muito boa. E a responsabilidade que a gente fez, que a gente foi responsável, vem até a gente nos cobrar. E a gente precisa se responsabilizar, se arrepender, mesmo a gente não sabendo o que aconteceu, mas a gente procurar se modificar, né? Realmente ter aquele desejo de melhora. E comemorar as vitórias, pequenas vitórias, por exemplo. Quando você estiver num momento perturbador, escutar um monte de crítica, né? Você vê uma atitude de alguém que você não aceita de jeito nenhum e você conseguir se controlar, até os pensamentos você conseguir filtrar inicialmente, isso já é uma grande vitória. Por quê? Porque antes, em outras existências, em outras épocas, a gente ficava bem olhando uma pessoa sofrer, a gente não ficava com essa angústia quando a gente vê alguém sofrer, né? Então, em outras épocas, hoje a gente evolui bastante, em outras épocas a gente não era assim. Então, a gente precisa comemorar, precisa realmente enxergar que a gente melhorou muito, mas a gente precisa aprender muito mais ainda, porque estamos em provas e expiações, um planeta ainda que é muito denso de energia, existe muito pessimismo, existe muito desânimo, né? E ainda precisamos aprender muita coisa, mas evoluímos bastante, precisamos comemorar. No dia a dia também, momentos de perturbação, momentos de angústia, momentos de medo, né? Momentos as pessoas que têm problemas, né, psicológicos como ansiedade, depressão, que só a pessoa ali entende o que ela está sentindo e a gente muitas vezes julga, não é? Então, aquele momento dela ali, só ela sabe o que ela está sentindo, mas ela precisa de um apoio, porque um momento ela vai ver que ela não vai ter mais medo, que ela vai enfrentar aquele medo e vai sair daquela situação, né? Então, mas ela vai evoluir, precisamos comemorar. Comemorar a vitória de uma pessoa, que ela sai de uma situação ali não muito boa, e você dá um abraço, você dizer que está com ela, junto dela, né? Então, as sementinhas que a gente vai plantando dentro de nós e em outras pessoas, no coração de outras pessoas. Então, são coisas boas, né? A gente não pode só enxergar coisa ruim, porque o erro faz parte do aprendizado. Erro só acontece quando a gente não sabe de algo, quando a gente não tinha. Por exemplo, a gente erra, a gente não, às vezes não erra porque não quer errar,
né? Porque a gente não sabe de alguma coisa. Depois que erra, que a gente aprende. Aí a gente vê, realmente, eu não devia ter feito aquilo, eu devia... Fica pensando um monte de coisa, mas a gente sabe que no momento do erro a gente não tá consciente, não tá no momento de ignorância ali, né? Muitas vezes consciente, muitas vezes a gente sabe do erro, sabe das consequências, mesmo assim faz. Mas faz parte do aprendizado, né? E também não pode ficar se martirizando. Mas a gente sabe que tem que ter a autorresponsabilidade, porque lá na frente vai ter a cobrança, né? E dependendo de você, essa cobrança ser amenizada, porque a gente sabe que quando vem o retorno, né, o retorno pode ser amenizado. Tem uma frase até que está nesse livro aqui, que foi minha tia que me deu, que um amor cobre multidão de pecados, né? Porque quando vem um momento do retorno, independentemente se for uma coisa boa ou ruim, né? Se for ruim, vai ser amenizado de alguma forma dependendo de suas atitudes hoje, você realmente se esforçar em querer se melhorar, querer ajudar outras pessoas, né? Mas vai vir, ou muitas vezes é interrompido indeterminado, por tempo indeterminado, né? E comemorar o dia a dia, as pequenas vitórias, você conseguir sair de uma cama, porque tem pessoas que nem conseguem se levantar por conta de depressão, por conta desses problemas, e você ir tentando todos os dias, não desistir. É muito difícil, é muito fácil eu falar aqui, porque eu não sei o que cada um passa aqui. Mas é você aprender ali, aos poucos, né, comemorar tudo o que você faz no dia. Tem coisas hoje que eu faço que antes eu não ligava, infelizmente. Mas hoje eu comemoro, né? Todos os dias quando eu acordo, quando faço minha rotina direitinho, que me ajuda muito rotina pela manhã, me ajuda a ficar bem. Então eu comemoro, eu agradeço, às vezes o banho que eu tomo, a comida que eu como, então é importante, né? Tem coisas que a gente reclama demais, a gente não percebe, mas temos que mudar essa vibração, mudar essa sintonia, né? E parar de ficar se culpando. A culpa faz parte, mas não ficar nisso o dia todo, não ficar pensando só nisso o dia todo, porque nos adoece, né? O nosso espírito não adoece. E o corpo, depois de um tempo, sente e responde através de uma doença, dor de cabeça, uma dor de barriga, né? Então a gente tem que se cuidar, porque isso reflete muito no nosso corpo. Primeiro no espírito, depois no corpo. Então por isso que é importante a gente se vigiar mais, orar mais e não desistir. E quando tiver um dia que não tiver muito bem, a gente respeitar isso também. Porque tem dias e dias, né? A gente sabe. E pra terminar, quem quiser falar alguma coisa, tá? Porque eu tô falando muito aqui, eu tô vendo vocês muito tímidos aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar, a gente lê aqui no final, tá? Então eu vou ler o finalzinho aqui pra encerrar a live. Então vamos lá. Melhora real só obteremos com autoestima, valorizando severamente a parte boa que possuímos, fixando as crenças no homem novo que já desejamos ser, guardando o olhar mental na meta gloriosa de ser hoje melhor que ontem, sem distrair com os chamados inferiores do homem velho, que agoniza, mas teima em ressuscitar. Culpa é tortura e desamor, impulso para baixo. Severidade é crescimento de alto amor, motivação para continuar nos desafios de aprimoramento, ou seja, o erro é inevitável. Mas o que a gente vai fazer com esse erro? A gente vai ficar se culpando? Vai ficar se cobrando demais, colocando mais peso do que já está. Sabe que quando a gente muda essa sintonia para baixo, no caso, o desânimo, chegam irmãos, né, espirituais também, que são também testemunhas do que a gente faz e se aproximam da gente, muitas vezes nem por maldade, é porque a gente sintonizou, né? E chegam do nosso lado e nos diz coisas através dos pensamentos, a gente acha que é pensamento da gente, mas não é. E acaba falando coisas com outras pessoas, então se matando ainda mais por dentro por conta disso. Que eles também estão sofrendo e você também atraiu. Então, o que a gente tem que fazer é mudar esse foco, mudar a energia, para que os irmãos que estão do tempo todo do nosso lado, claro que
eles têm outras coisas para fazer, né? São nossos irmãos espirituais, nossos amigos. Mas quando assim que você sintonizar, pensar no bem, pedir ajuda, né? Quando você não estiver aguentando, eles vão vir até você te ajudar. E a gente sempre percebe quando a gente tá triste, quando você vai se acalmando, você vai querer realmente pedir ajuda através de uma oração e começam a aparecer pensamentos mais saudáveis, você respira mais profundamente, como se fosse um alívio, como se fosse um aconchego de um amigo, e você começa a perceber que os seus pensamentos mudam, que aquele sentimento de peso sai, você se liberta daquele sentimento, né? E claro que momentaneamente, em alguns momentos da vida, né, a gente relembra do que a gente fez e ainda sentimos um pouco de culpa, mas essa culpa tem que ser trabalhada a todo momento que a gente for lembrar de alguma coisa desse tipo. A gente não sabe do dia de todo mundo aqui, né? Cada um tem suas experiências, mas sempre vem à tona esse sentimento. Mas que ele seja trabalhado até que um dia a gente lembre de algum acontecimento, de alguma coisa, e não se sinta mais dessa forma, né? Que a gente realmente, tudo bem, eu errei, já foi. Eu recomecei e estou bem hoje. O que importa é o que eu sou hoje, né? Como eu estou hoje. E o que eu estou fazendo para melhorar a cada dia é o que eu tenho que pensar. Não é ficar pensando só em passado, claro que a gente também não pode ignorar totalmente o passado. A gente tem que lembrar, realmente, eu fiz muita besteira, ou eu fiz muita coisa boa, né? A gente tem que lembrar ali, mas aprender a ressignificar. Porque toda vez que a gente lembrar do passado, a gente vai ficar se martirizando. E a gente quer lembrar do passado com alegria, com aprendizado. E planejar o futuro, porque a gente também não vai viver desconectado de tudo, não. A gente tem que viver o hoje. E depende do hoje vai ser o nosso futuro. É muito bom planejar futuro. É ótimo porque a gente tem uma base do que a gente pode fazer. Mas a gente sabe que Deus é que sabe o que a gente precisa, né? Então é bom um pouquinho passado ali tentar entender o passado e tentar planejar o futuro com equilíbrio, né? Mas ficar mais aqui no presente. Porque a gente ficando aqui, a gente já sabe no esforço que a gente faz hoje, o nosso futuro vai ficar um pouco mais, né? Tranquilo entre aspas, mas você vai agir de forma diferente hoje, lá na frente vai ser um pouco melhor, né? As consequências. Então a última frase aqui é: jamais desistamos da melhora. O tempo e a maturidade demonstrarão como é preenchedora a opção de que escolhemos sob a égide dos luminosos ideais espíritas cristãos, sem perfeccionismo e fazendo o melhor que pudermos. Experimentaremos a alegria da vitória, cujo troféu chama-se felicidade. Então, o segredo, né, que Jesus sempre nos diz vai e não peques mais, né? Observai os pássaros do céu, né? Se concentre no hoje, se concentre nas experiências que você está vivendo agora, no momento, aqui na live, tentando aprender alguma coisa. E o dia de amanhã, cada dia é o seu mal, né? A gente também fica muito angustiado, o que vai ser de amanhã, como será amanhã, né? Fica se culpando pelo ontem, fica lembrando de muita coisa do passado, fica preso ali no passado. Então não é saudável. Temos que aprender a conviver com os dois sem dor, né? Sem aos poucos essa dor vai dissipando, vai suavizando e você vai viver melhor. Mas se concentrar no hoje. Porque é hoje que vai vir um amanhã melhor do que você fizer hoje, né? No momento agora. Então, o segredo aqui é a gente não desistir, a gente continuar. Cada um sabe aí da caminhada que tem, das dores que passa, das lágrimas que derramam, né? Cada um sabe aqui. Mas também saibamos que a gente nunca tá só. Em qualquer lugar da casa, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente nunca tá só. Está sempre sendo assistido e protegido pela espiritualidade, pelo nosso guia espiritual. Então, muitas vezes esquecemos disso. E nesses momentos de culpa e desânimo, né, que achamos que estamos sós, mas não estamos. Sempre vem uma vozinha na nossa mente,
dizendo que Jesus está com você, né? Então temos que aprender que a gente nunca está só. Nosso guia está do nosso lado desde muito tempo, né? Nosso brother. Então temos que agradecer essa assistência grandiosa, né? E não esquecendo que temos uma galera grande, né? De amigos nos acompanhando, que são nossos guias espirituais, nossas famílias espirituais e nossos simpatizantes que realmente vêm ali e querem o nosso bem. E Jesus, Maria, então a galera é grande, então a gente não pode, né? A gente não pode, mesmo com medo, a gente tem que aprender a confiar. Porque sentimento, né? Emoções devem ser sentidas e deixadas fluir e deixar embora. A gente não pode também segurar, reprimir. Se chegar o medo, que sinta o medo, mas deixa, mesmo com medo você vai, mesmo com desespero você respira e continua. E vai seguindo, né? Mas nunca parar, nunca ficar um tempo ali inerte. Você tem que sempre seguir, independentemente de como você esteja, de como sua situação esteja. Eu também não vou aqui, é muito fácil falar, né? Mas o que eu estou tentando ajudar, a espiritualidade aqui, é que a gente não pare, né? A gente sabe que, na verdade, eu não sei do que cada um passa aqui, mas a gente sabe que Jesus está ao nosso lado o tempo todo. O Evangelho fala que tem um jugo leve, né? Então a dor com Jesus é mais leve. É inevitável sentir a dor, é inevitável não passar pelos problemas, mas com Jesus o balde fica mais leve, o balde cheio d'água, né? Fica mais leve. Então é isso. Dani aí entrou, Aricatuta. E hoje eu falei um pouquinho demais, mas já vou encerrar já. Deixa eu ver quem tá conosco. Troll, Luiz, Josino, Adriana, Tainá e Lorna. Muito obrigada aí pela companhia. E vamos agradecer a Jesus, tá? Terça-feira estarei de volta aqui às 9h30 com o capítulo 32 e vamos falar sobre o personalismo. Esse livro aqui tem 34 capítulos. Deixa eu confirmar aqui. Tem 34. Não, 35. Tem 35. Então, a gente já tá bem pertinho na reta final de acabar. E depois eu vou divulgar, inclusive já falei o nome do livro no início da live, do próximo trabalho aqui da agência. E as lives provavelmente vão ser um pouco mais curtinhas, porque a mensagem do livro é um pouquinho mais pequenininha, né? Então, eu agradeço a companhia de vocês. Vamos agradecer a Jesus, que a gente tenha uma boa noite de sono, que a gente seja assistido pela espiritualidade, seja levado para lugares de proteção, de trabalho e estudo, que nossos guias nos acompanhem hoje e sempre, e que Jesus abençoe nossos lares, permaneçam conosco nesta noite, em nossas mentes e nossos corações. Que assim seja. Obrigado. Graças a Deus, estamos sempre sendo assistidos. A gente tem momentos aí realmente que a gente acha que tá só, mas não tá. Tá sempre um amiguinho ali do lado, olhando a gente, né? E achando, minha bichinha, rapaz, ela acha que tá só, mas não tá. Doutrina Espírita, graças a Deus. Obrigada pela companhia de vocês. Meu nome é Babi, pra quem não me conhece, tá? Meu nome é um pouco comprido, aí eu resumi em 4 letras, é mais fácil. E eu me localizo aqui em Recife, Pernambuco, Brasil. Eu sei que tem gente aqui que não... Essas palavras aqui não é daqui do Brasil, mas bem-vindo, tá? Bem-vindos aí, os novos amigos da família aí Ser Espírita, nesse trabalho aí que não é só eu que tô aqui, a equipe espiritual do trabalho também se encontra aqui. Então, bem-vindos aí à nossa família. Tá? Muito obrigado aí, boa noite para vocês e um abraço.